Estávamos falando sobre aqui seu pai, na época que era do comitê, que era uma pessoa muito justa. Ele foi convidado para entrar nesse comitê. Ele era um homem neutro de política. Ele foi convidado pelos amigos para ser do partido de Getúlio, né? Sim. Mas o meu pai gostava desse partido de UDN, ele chamava-se UDN na época. Sim, era getulista, UDN. UDN. E tinha outro partido também. Arena. Meu pai gostava de todos os dois, porque ele era neutro nessas coisas. Ele tinha a família dele e o negócio dele era café. Meu filho, entendeu? Uhum. O negócio do meu pai era trabalho, café, os funcionários dele, nós. Mas o meu pai, ele gostava muito de conversar com os amigos, né? Viajar também, Sim. que ele viajava muito. E convidaram ele para esse negócio de Getúlio, né? Uhum. E eu também, era menina meio xeridinha, né? Também gostei também do Getúlio. Não sabia nunca que depois ia terminar nessa complicação que deu com meu pai. E nessas alturas fiquei getulista, brijolista e flamenguista. Você acredita isso? Porque eu admirava muito o Brizola. Achei ele um grande homem. Gosto quem não gostar, mas eu sempre adorei o Brizola. Quais eram as características que faziam você admirar o Brizola? Porque eu achava ele um cabra corajoso, um cabra macho. Dizia o que ele queria dizer, ele não tinha papo na língua, ele dizia. Então eu admirava o Brizola nesse sistema. Não cheguei a conhecer ele, não cheguei a conversar com pessoas que teve muito contato com ele, mas eu achava que as coisas que ele dizia estavam certo. Estava certo porque ele não era homem de papo na língua. Eu também, como sou desse tipo assim, quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não não gosto. É a mesma coisa que eu votei também no Bolsonaro, porque eu achei que o Lula não merecia mais meu voto. Porque eu votei no Lula, que ele era da minha terra, a primeira eleição. Eu pensava que o Lula era um homem justo, mas eu não sabia que ele tinha cortado dedinho para desgraçar o INPS, meu filho, entendeu? Eu já tinha cortado, já nem votava mais nele, eu não tinha conhecimento disso. Que ele era da minha terra, né? Eu pensava que ele era um homem... ele é de Garanhuns, junto com como você. Da minha terra. Eu pensava que ele era um homem correto, um homem direito, ia fazer uma boa política, mas não vi nada, então na segunda vez eu já não votei mais nele e até hoje eu fui muito descrente com ele e vi que não tinha outra opção a não ser votar no Bolsonaro. Meu filho, entendeu? Porque eu achava também o Bolsonaro parecia também um homem muito corajoso, muito assim, que diz o que tem que dizer e não tem papo na língua. Mas quando eu vi aquele negócio, ele dizer uma coisa, daqui a pouco dizer outra, e depois dizer que não disse, disse, eu também já fui ficando fraca. Porque geralmente quando a gente se sente só, a gente foge ou fica quieto. Sim. O Bolsonaro, se ele ficasse quieto, já tinham acabado com ele, não é? É porque ele é militar, mas se ele não fosse militar, ele já tinha mandado degolar o Bolsonaro. Mas sendo que o Bolsonaro, ele tem um pouquinho do Brizola, né? Mas não é o Brizola. Se o Brizola tem sido nosso presidente, talvez nosso país hoje era outra coisa. Nossa perdição foi o Collor. O Collor foi a nossa perdição. De lá para cá, o Brasil nunca mais se equilibrou e ficou esse disse-me-disse e tome lá de cá, e esse tome lá de cá nunca mais vai terminar. Na sua opinião, você acha que esse toma lá da cá nunca vai acabar? Nunca vai acabar, porque isso começou de muita safadeza. De muita safadeza, toma lá de cá, e se não for assim não vai, e ficou assim com esse tono, teu quinhão que se fala, né? Na minha terra é assim, quinhão, a gente divide em 100 quantas partes. E assim até hoje estamos. Se não for isso, não vale. Então, alguém sempre deduz alguém acha sempre que alguém está errado, alguém acha que outro está mandando demais, outro não está mandando, outro está só comendo calado, e assim está. É verdade, você tem uma opinião muito coerente, porque infelizmente a nossa população, quer dizer, os nossos governantes, por causa da prática que sempre se acumulou de tomar lá da cá, do quinhão. E hoje não pode tirar mais, porque eles ficou acostumado
E eles, geralmente, não é do interesse deles acabar com esse tome lá da cá. Alguém vai sair perdendo, alguém vai sair ganhando, e eles não querem isso. Eles querem que todos ganhem e todos fiquem numa panelinha. É tipo condomínio. Não tem que fazer um condomínio pro síndico? Sim. Na panelinha? Sim. Então, se não juntasse na panelinha, todo mundo é ruim. É verdade. Foi da panelinha, é bom. Então, eu acho que ficou assim, e nós, para sair disso, temos que ter um homem de vergonha, um homem que tenha peito e coragem. Foi isso que eu pensei do Bolsonaro. E pensei, e talvez ainda pense, porque a gente está indeciso ainda. Porque se o Lula não tem mais nunca meu voto, porque eu votei no Lula pensando que uma coisa e foi outra. Como era meu conterrâneo, eu conhecia de vir falar e tome lá de cá, mas depois daquela sujeira do INPS e aquelas coisas todas que ele fez, e não fez nada em 8 anos que ele estava lá, eu perdi a fé no Lula. E quem votar no Lula está lascado. Porque se o Lula puder, ele engole nós. Engole o Brasil e engole nós. Eu não vou tirar sua razão, porque qual é a questão? A questão é, como foi dito já tecnicamente, o Lula foi preso por provas circunstanciais, só que nós somos brasileiros. E a tendência tem cheiro de ladrão, tem gosto de ladrão, tem aparência de ladrão. Será que é ladrão? Você responde. Olha, tudo isso o Lula tem. Então, tem cheiro de ladrão, tem aparência de ladrão, age como ladrão, fala como ladrão, se veste como ladrão. É ladrão? Não sei, você decide. Tudo isso o Lula tem. Exatamente, então a resposta é sua. Tá certo a minha resposta? É certo. E todo mundo tem que pensar assim, porque o homem tantos anos não fez nada. O Lula só escapou por um detalhe técnico, só isso. Só isso. Ai, meu Deus do céu. Eu não pensei, eu estava pensando nisso. Será que muita gente está pensando feito eu? Mas não é verdade. Sim. O que foi que Lula fez pelo país, me diz? Nada. Os filhos dele tudo tá milionário. Até eu tomei prejuízo hoje, você tá vendo lá, os 2 pontinhos da Oi. Eu tinha Oi. Lá. Daí que os filhos do Lula entrou, que eu fiquei sem cabo, eu fiquei sem telefone muito tempo, pagava uma conta muito cara, lá que eu tenho ainda essas contas muito caras que paguei, depois que os filhos do Lula entraram por lá. No fim da conta, botaram todo mundo para fora, eles ficaram com Oi, ficaram ricos, e eu com tantos anos de trabalho, receber uma miséria do INPS. É injusto um troço desse. É verdade. 26 anos comprovado. E não ganhei nenhum que eles ganharam uma semana. Nem na conta de telefone, que eu cheguei a pagar R$800 de telefone na época do filho do Lula, estava metido lá naquela sem vergonhice toda. Eu cheguei a pagar R$800 de conta de telefone. Como é que uma velha pode pagar R$800 de telefone ganhando um salário de 700 e poucos reais, que era a minha aposentadoria na época? Salário mínimo. Isso é uma vergonha, não é? É verdade. Hoje em dia, com 91 anos, vou fazer 92 e recebo quanto? R$1.050. Isso é uma vergonha. Como que uma velha que nunca pagou nada, e eu paguei esses anos todos, trabalhei esses anos todos, um de carteira assinada, outro sem carteira assinada, já tirei não sei quantas carteiras. Eu vou te falar uma coisa, isso é muito injusto, porque esses homens acabam com tudo, e sempre no prejuízo. É verdade. Sempre no prejuízo. É verdade. Então eu vou votar mais um homem desse pra quê? Pra me desgraçar mais ainda? É verdade. É verdade. Não é verdade? Como eu acabei de falar, ele tem cheiro de ladrão, se veste como ladrão, age como ladrão. É ladrão? Não posso falar, mas parece, né, gente? Parece não. Esse é o Lula. Esse é o Lula, parece, né? Tá gostando, né? Tá gostando, né? Esse é o Lula. Não, mas me diz uma coisa. O homem que sai analfabeto da sua terra, da sua terrinha, ele, feito eu. Nós somos semi-analfabetos. Nós não somos analfabetos de tudo, mas semi-analfabetos. Que ganhava uma miséria. Sair milionário. Cheio de dinheiro feito Lula tá. E ainda quer a indenização dos miseráveis que ele tirou já.
Porque ele tirou muito dinheiro da gente. Eu sei. Isso é uma injustiça. Aí era onde devia existir Lampião ou os coronéis para acabar com esse atrevimento dele. Bom, eu não posso falar nada. É bom que ele visse essa fita para ele ter vergonha na cara, não é? É verdade. É verdade. É bom que ele visse essa fita para ele ter vergonha na cara. Naquela época eu não podia dizer não, né? Mas agora eu tenho tanto nome. Hoje você tem a liberdade de falar o que você quer. Mas nós não falíamos. Naquela época nós não tínhamos liberdade de falar. É verdade. Mas que é injusto, é. Como é que esse homem com tanto pouco tempo ganhou tanto do dinheiro? E eu já abri para mais de 50 firmas. O que eu não já paguei de imposto, o que eu já tive de funcionário, mais ou menos 50 funcionários nessa minha abertura de firma. Não sei quantos bares, não sei quantos restaurantes já abri, lanchonete, lavanderia, sorveteria, salão de cabeleireiro. Olha, eu fui dona do salão Carlos Gomes. Muitos anos, era na época que os homens faziam a unha escondida, cortar cabelo escondido. Já cheguei a cortar cabelo de o pai, o filho, o pai e o avô. Porque fui dona daquele salão muitos anos. Entendi. Velha. Entendi. Lá. Dona não, cabeleireira, Sim, era cabeleireira de lá. Muitos anos. Paguei muito INPS. Como é que eu vou me aposentar com uma miséria dessa? E depois ele dizer que eu devia salário aos empregados, porque deixaram lá abandonado o salão ficou lá abandonado. Aí eu ia fazer o que do salão? Virou um prédio lindo, derrubaram o prédio, né? Fizeram lá o que quiseram. Sim. E depois os que ficou da parte da sociedade, com uma miséria, parece que eu tinha 5%, era 10%, nem sei mais quanto era. Eu tinha direito de pagar essa indenização, o povo. É muito injusto um troço desse. É verdade. É verdade ou não é? É verdade, está certo. Quantos homens bons passou lá pelo salão e eu fiz o cabelo dele. Quantos coronéis não chegou lá com aquele bigodão miserável e eu fazia aquele bigode tão bonitinho. Olha, não é um fio, hein? E eu fazia aquele cigarrinho bem direitinho. Engomava, botava... Chegava lá escondido com aquelas unhas podres, aqueles pés podres, e eu ficava lá no salão, fazia... Fiquei quase 30 anos naquele salão Carlos Gomes. Entendi. Só lá. Aqui trabalhei em 4 restaurantes, fui dona de trombada há muitos anos, fui dona desse aqui muito tempo, tive outra casa também na Tiradentes, e depois esses homens me aposentaram por uma miséria dessa, perderam meus documentos todinhos, né? Nessa época era lá na Presidente Vargas, ninguém achou, eu trouxe meus documentos desde Recife, Entendi. Desde Recife que eu já pagava INPS, isso em 1960. Em 60 eu já pagava INPS. Entendi. Pensa bem quantos anos eu não paguei. Já era para estar aposentada retroativo, muito mais tempo. Muitos anos. Eu recebi aqueles antigos que não recebi. Mas não, sempre tinha um problema. Sempre faltava um papel. Sempre faltava isso. O diretor assumiu. O diretor morreu. Olha, eu andei tanto com essa papelada para me aposentar, que nessas alturas eu acho que chegou a morrer uns 3. E as papeladas foi junto, se perdeu. 3 diretores? Se perdeu. Porque mudou de tanto lugar. Se chamava INPS. INPS. Sim. Né? INPS. Olha, se mudou de tanto lugar, e se mudou de tanta diretoria e o diabo, desde que a Georgina meteu a mão mais o Lula, que o INPS ficou falido e não tinha dinheiro para aposentar ninguém, e assim ficou. E quando eu cheguei a minha vez de me aposentar, e já tinha dado entrada muitas vezes e era perdido, só dava para mim um salário. Botaram só por idade, botaram você a aposentadoria por idade. Por idade. Depois de 26 anos, comprovado de carteira, que eu trabalhei esses anos todos. E fora os que trabalhei que não tinha carteira, que as carteiras sumiu. A política é muito injusto. A política do governo é que nem seguradora. Você paga, mas na hora de ter as contribuições, as benesses de volta, não tenho, porque todo esse dinheiro que você deveria receber... que eu já fiz, que eu, talvez hoje ainda tenha algum mandante lá, eles sabem dessas histórias, eles sabem o meu nome.
e que eu, na época, eu me chamava de Lourdinha, né? A Lourdinha era a metralhadorinha que chamava do Tenório Cavalcante, tinha uma Lourdinha, né? Sim. Eu dizia assim, quisera eu um dia ter aquela Lourdinha de Tenório Cavalcante que eu ia matar tanto da gente safado. Eu sempre tive vontade de ter aquela metralhadorinha do Tenório, né? Entendi. Porque eu sempre fui uma menina corajosa dentro da minha época de colégio, que eu me revoltei com o estudo. Então fiquei uma pessoa corajosa, mas nunca tive apoio de ninguém para trabalho, para assim, quiser me dar um trabalho sem vergonha que deram para a Elza Soares, que nunca fez nada na vida e foi para lá se meter na cidade. Pronto. Como é que... E eu ainda fui justa. Eu digo, do comitê que eu fazia, porque eu ajudei muita gente, eu fiz muito comitê para esse pessoal, desde que eu comprei essa casa há muitos anos atrás, um cargo que eu não entendo, que eu nem sabia como é. Como é que eu vou pegar um cargo desse? E eles pegam tudo. Até a presidência eles pegam. O Lula pegou sem saber, né? Não sabia nada, nem falar. Ele quando fala, parece até que está com uma barata na boca, né? Não é? É verdade. Não é? Ela até que está com uma barata na boca. Companheiro. Ninguém sabe o que é que o filho está dizendo. Como é que eu pego um cargo? Porque eu via as injustiças e tinha vergonha de mim mesmo, de pegar um cargo que eu não sei como vou fazer, não sei eu administrar aquilo, vou sempre depender dos outros. Isso eu acho uma vergonha e até hoje vou morrer pobre assim, não quero esse dinheiro com sacrifício.